Fiz uma entrevista com o CEO do Internacional, Giovanni Zanardo, né, o homem que está executando um papel importante na gestão do presidente Alessandro Barcelos, que assumiu agora na virada do ano. Essa entrevista será levada ao ar pela primeira vez no YouTube do UOL Esporte, na quinta-feira, 2 da tarde, no Dividida, que é o programa de entrevista que fazemos semanalmente no UOL Esporte. E eu sugiro a você que acompanhe a entrevista e reflita sobre a necessidade de grandes clubes do futebol brasileiro seguirem esse caminho. O Internacional ele busca um equilíbrio na gestão, um equilíbrio financeiro que permita ao Inter ter times fortes, revelando jogadores, vendendo bem jovens jogadores para gerar receita, buscando dinheiro novo por meio de novas ações, cortando despesas desnecessárias, eliminando eventualmente até cabides de emprego, que é tão comum em clubes de futebol no Brasil, como se fossem repartições públicas em que políticos encaixam, né, personagens nem sempre úteis para aquele espaço, só gerando despesa. Isso acontece muito em clube de futebol, né, dirigentes e outros personagens que arrumam emprego para A e B, pessoas que naquele momento ali não têm nada para oferecer, não são necessárias. Tudo isso gera um inchaço na estrutura, a máquina paquidérmica que se arrasta com despesas enormes, e no futebol não é diferente, né? E aí o contraponto, né, que a gente está vendo hoje em relação a todo o discurso e a postura que o Inter vem apresentando, a gente encontra em outros clubes, entre eles o Corinthians. E é impressionante como ainda se percebe nas redes sociais torcedores corintianos que defendem, justificam, concordam com o modelo de gestão que permanece sendo colocado em prática. No início desse ano, o Corinthians tinha um novo presidente, o Inter tinha um novo presidente. No início da temporada, que invadiu um pouco 2021. E os dois tinham o mesmo discurso de cortar custos, colocar a casa em ordem e se reestruturar. O Inter segue fazendo isso. Tomara que continue. O Corinthians, não. Deverá ter resultado esportivo melhor do que o esperado num curto prazo? Provavelmente sim, porque contratou jogadores caros até agora, outros estão aí na pauta, segundo os nossos companheiros que cobrem o dia a dia do clube, mas a que custo? Um clube que tem hoje, se você contar a dívida do estádio, que ela não entra no balanço, que é o outro CNPJ, mas é o clube de futebol que tem que gerar receita para pagar o estádio em Itaquera, é a maior dívida do futebol brasileiro. É um dos que mais arrecada também, mas a dívida já é bem desproporcional em relação àquilo que o clube consegue faturar por ano. Então você tem um Corinthians que em 2011 ganhou o Brasileiro, em 2012 ganhou a Libertadores, o torneio mundial da FIFA, realizou todos os seus sonhos foram transformados em realidade, ganhando os títulos que o torcedor tanto sonhava, esperava por eles, se igualando aí a conquistas que os rivais tinham e o Corinthians não. E depois disso tudo, o que a gente vê? A gente vê um Corinthians com uma dívida monstruosa, perto de 1 bilhão, fora o estádio, que pode ser 1 bilhão ou mais, ninguém sabe exatamente qual o valor dessa dívida do estádio de Itaquera, mesmo com a venda dos naming rights para a Neoquímica, agora virou Neoquímica Arena, mas é um valor que não é tão significativo dentro daquilo que é o tamanho da dívida, e o Corinthians continua contratando, continua fazendo com que a despesa fique muito alta. Ah, mas o Corinthians dispensou vários jogadores. Dispensou porque já tinha um déficit muito grande. Ele tinha que dispensar esses jogadores para trabalhar com orçamento menor. Quando ele dispensa vários jogadores e contrata em quantidade menor atletas caros, ele vai gastar tanto quanto gastava antes, talvez um pouco mais, um pouco menos, e isso não vai mudar o cenário. O cenário corintiano, das suas finanças, ele é extremamente preocupante. E por maior que seja o clube, isso é muito perigoso. É incrível que ainda não tenha, ainda existam, né, clubes e torcedores desses clubes que não têm medo de cruzeirar. E a gente, quando fala em cruzeirar, é porque o Cruzeiro é o exemplo mais assustador que já tivemos do futebol brasileiro. Saiu de um patamar elevado, um alto nível de disputa, de competitividade, ganhando, dentro de uma mesma década, 4 títulos de âmbito nacional, 2 brasileirões, 2013 e 14, 2 Copas do Brasil, 2017, 2018, e no ano seguinte caindo para a segunda divisão em 19, jogando em 2020, perdendo 6 pontos porque não cumpriu obrigações na contratação de atletas, e aí a FIFA o puniu. Mesmo com 6 pontos que perdeu, não teria conseguido acesso para a primeira divisão, e disputa novamente uma Série B em 2021, com grandes possibilidades de não subir, porque na metade do campeonato está muito longe da zona de classificação, é possível até que suba, mas no momento isso é o menos provável. Ou seja, o Cruzeiro entrou num buraco, numa roubada, numa situação terrível. E ainda assim existem torcedores que não temem ver os seus clubes
de coração vivendo algo parecido. O Corinthians não é o único. Existem outros que também vivem aventuras absolutamente irresponsáveis, que a gente sabe do que elas vão dar. E em contrapartida, o Internacional, com o discurso e uma postura até aqui muito pé no chão, o que é muito importante. Cabe ao torcedor colorado ter paciência, entendimento de que nada vem de graça. E que algumas temporadas com um elenco eventualmente mais fraco do que aquele que ele gostaria de ver, ainda assim o Inter tem uma boa equipe, isso é fundamental para que o clube consiga alcançar uma estabilidade que permita aí sim, lá na frente, dar o pulo do gato e buscar aí times mais fortes para brigar entre os principais. Isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Basta que todo esse processo seja executado com competência e que toda a coletividade de torcedores do clube entendam e deem apoio. Não exijam nada para ontem. Cobrem, sim, boa gestão, mas entendendo que os resultados sonhados talvez demorem um pouquinho mais. Mas no final, vale a pena. Exemplos positivos também existem no futebol brasileiro, de clubes que fizeram esse dever de casa, cada um à sua maneira, e já conseguem colher frutos, e esses frutos são bem saborosos. Saudações.